O mundo inteiro se chocou, deveria ter se chocado com o anúncio da morte do que restou da família Bibas, que se tornou um símbolo do atentado de 7 de outubro em Israel. A gente já falou inúmeras vezes deles aqui. É o caso mais emblemático dessa guerra toda, porque escancara assim, a crueldade, o terror com os quais o Hamas opera, né, no fim das contas. É isso. Os Bibas eram uma família comum de Israel. E aí, no dia 7 de outubro do ano passado, o pai, Yarden, a mãe, Shiri, e os filhos Kfir, de 9 meses, e Ariel, de 4 anos, foram levados pelos selvagens armados psicopatas do Hamas que invadiram Israel e sequestraram, assassinaram, decapitaram, incendiaram e estupraram milhares de israelenses civis. Nos últimos 500 dias não houve uma só noite em que os judeus do mundo inteiro não tenham rezado pela devolução dos Bibas vivos, sobretudo das crianças, que foram arrancadas dos berços para viverem sob a tutela dos carniceiros de Gaza. A confirmação da morte das crianças e de sua mãe destruíram as esperanças de um povo que não aguenta mais essa guerra, começada pelo Hamas em outubro de 23. Pior que a confirmação da morte, no entanto, foi o espetáculo tétrico que os terroristas fizeram na devolução dos corpos. Esses animais montaram um palco com direito a músicas animadas e plateia na hora de entregar os corpos à Cruz Vermelha, organização criminosa que compactua com os valores do Hamas e não se opõe ao terror perpetrado pelos radicais islâmicos da região. Atrás do palco, um outdoor mostrava uma caricatura do Netanyahu, fantasiado de vampiro, com as fotos da família Bibas e de Oded Lifshitz, de 83 anos, também sequestrado pelo bando, que era o quarto corpo a ser devolvido. A imagem era acompanhada de um texto em inglês que dizia que os corpos devolvidos haviam sido mortos pelas forças de Israel em bombardeios a Gaza, o que já se comprovou uma mentira, mais uma. De acordo com a perícia dos corpos, as crianças foram assassinadas em cativeiro e não vítimas de explosões. Mas a coisa não para por aí, não. O sadismo dos nazistas de Gaza é tão grande que um dos corpos que era para ser da mãe dos meninos Bibas não era. O caixão onde ela deveria estar descansando, na verdade, de acordo com o governo de Israel, continha o corpo de uma mulher palestina. Ou seja, continuaram a tortura. É isso. Óbvio. Eles não param. Eles não né? param. Todas as etapas, e é isso que é o terror, né? Que diferencia de uma guerra comum com vítimas, como todas as guerras. É isso. É esse requinte de crueldade. É porque eu acho que é essa a diferença que a gente quer sempre destacar aqui, que a gente acha que não é suficientemente destacado na imprensa tradicional ou nos meios de comunicação de forma geral. O que acontece, gente? A guerra tem vítimas. No caso de Gaza, sim, por lá também morreram crianças, mães, enfim. A gente nunca sabe ao certo o número, porque os números são sempre divulgados pelo Hamas, que a gente não pode confiar nesses números. Eles são uma organização terrorista, criminosa, isso é um fato. Então, a questão é, num ataque que vem depois de um outro ataque muito violento e muito cruel, sim, isso pode acontecer. Agora, você simplesmente capturar uma família, uma mãe com um bebê de 9 meses e outro menininho de 4 anos, mantê-los refém, a gente não sabe por quanto tempo eles ficaram vivos, a gente não sabe de que forma eles foram assassinados. É tudo muito cruel. E deixar um mundo inteiro, e assim, não foi uma devolução feita aos sábados, como vinha sendo feita, foi uma devolução feita no meio da semana, de uma forma espetaculosa, cheio de, como o Gabriel falou, e o mais triste e deprimente, talvez, disso tudo, para além, claro, de todo esse requinte de crueldade da morte da família Bibas, é ver as crianças palestinas absolutamente reféns de adultos que já foram formados daquela forma, celebrando essa morte. As crianças são ensinadas Desde o berço. Desde o berço a odiar judeus. Isso para mim é o mais absurdo. Eles são ensinados, eles são
E o Gabriel está Esqueci usando de a mostrar camiseta. no início do programa. A camiseta que a gente explicou que o vídeo foi uma IA, mas as camisetas foram vendidas, de fato. E a gente quer que vocês entendam essa diferença, assim. Infelizmente, o que o Hamas faz em Gaza hoje é incentivar de berço que crianças odeiem. Ah, mas isso não acontece em Israel. As pessoas vivem de forma pacífica em Israel. 20% de Israel é formado por árabes. Então, assim, não adianta você dizer isso. As pessoas convivem pacificamente em Israel. E se você não enxerga essa diferença, é para desistir, né? É, para desistir, mas a gente tem que falar. Claro, né? claro, a gente claro, tem que falar. claro. Porque, assim, depois desse show de horrores aí, com direito a dezenas de crianças e adolescentes na plateia, como eu estava mencionando, aprendendo desde cedo a odiar os judeus, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o grupo vai pagar preço alto pela violação grave na trégua. E dessa vez até a ONU decidiu se manifestar. Num comunicado público, o chefe de direitos humanos da organização condenou o desfile de corpos promovido pelo Hamas e disse que o evento foi abominável e vai contra o direito internacional. Eles só falaram isso dos corpos, né? Quando é da entrega dos reféns, está tudo bem. Não, tem um espetáculo. Aquela festa desde lá. que esteja vivo, está tudo bem. A Cruz Vermelha ser parte daquilo tudo também está de boa. Assinando aquele certificado de refém. Conclusão de cativeiro. Isso. E é real, gente, não é uma piada. Eles carregam um certificado de conclusão de cativeiro. Assinado pela Cruz Vermelha. E, de novo, é mais um exemplo também muito prático, muito óbvio da diferença com a qual cada lado dessa guerra lida com essa história, é que você não vê espetacularização nenhuma de Israel ao devolver os criminosos palestinos que estão sendo devolvidos para o Hamas, para que daqui um ano ou dois tentem fazer de novo mais um 7 de outubro. Mas antes da gente seguir para o próximo assunto de internacional, eu quero só mandar um recado muito importante para quem está nos assistindo aqui agora. Se depois de tudo que aconteceu até aqui, depois de tudo que a gente falou, você continua falando que o Hamas representa a resistência do povo palestino, vá embora. Se depois desse espetáculo tenebroso da perversidade dessa gente, ao tripudiar da morte de bebês judeus, você segue gritando que a Palestina vai ser livre do rio ao mar, você é um desgraçado, um desumano, você não passa de um verme. Se você me conhece, se você é meu amigo e pensa dessa maneira, eu suplico que você me elimine completamente da sua vida. Não tem espaço na minha existência para conviver com quem justifica toda essa barbárie. Porque se a SS nazista voltasse a operar, eu não tenho dúvida nenhuma que você seria o primeiro a contar para esses vermes onde é que eu moro. Se você viu as imagens horrorosas do desfile de caixões, que a gente obviamente não vai mostrar aqui, por respeito, sobretudo, ao Kfir e ao Ariel, e continua achando que existe uma solução fácil para o povo palestino, você não passa de um canalha. Eu acho que pesa nisso tudo, né, Gabriel, o fato de você ter voltado do campo também, nazista de Auschwitz. Você foi a 2 campos, um que era de trabalho, né, onde... Na verdade, os 2 eles são de extermínio, mas em Auschwitz também tinha trabalho. Né? E que vamos combinar, o que é o trabalho dentro de Auschwitz? Explica para as pessoas. Às vezes era assim, ó, no frio de menos 18, menos 20 graus, com um pijama listrado bem fino e um sapato de madeira que grudava no pé, que a pele colava por conta do frio e eles não podiam nunca mais tirar, porque senão tinha que tirar o pé. Chegava um nazista e dizia, não, você tem que ficar carregando 50 quilos de pedra até o portão e voltar. O trabalho, nesse homem, mulher e criança. Tudo. O trabalho era os judeus carregarem os próprios judeus para as covas. O trabalho eram os judeus colaborarem para que outros judeus morressem. Basicamente, tudo com todo esse requinte de crueldade que, infelizmente, a gente está voltando a ver nesse momento, dessa forma. E as pessoas... Gente, é porque é um ódio a judeus. É só isso. Não passa daí. O meu pai comentou aqui, é verdade, eu esqueci de mencionar, o Oded, que era o 4º corpo, ele era um pacifista que trabalhava com organizações para ajudar cidadãos palestinos. De esquerda, ele era da esquerda em Israel. Mas ele era judeu.
não importa. Até porque o objetivo do Hamas não é defender palestinos. É claro que não. Que é também como o Shimon Peres, eu adoro esse apelido, falou. Enquanto a população de Gaza passa fome, frio e não tem lugar para morar, todos os bonitos que aparecem nesses eventos macabros de devolução de reféns estão corados, estão bem vestidos. Porque eles fazem questão de dizer que os reféns israelenses também estão muito bem vestidos e muito bem... A gente viu aqueles três, né? Aqueles três homens. As tranças, gente, a menina que fazia tranças no cabelo de algumas reféns, foi a forma que ela encontrou de mínimo de dignidade para mulheres que estavam há mais de 1 ano feitas reféns com cabelo comprido. E ela fazia... Vocês entendem o que é tentar encontrar o mínimo de beleza e dignidade no meio da tristeza absoluta, preso dentro de um túnel? E você se viu, a gente não está falando de preso de guerra militar, de como a gente vê em guerras. Civis! Até tinha uma menina que era militar, mas que estava na festa. E que foi por acaso. Foi por acaso. Porque que tipo de pessoa você tem que ser para conseguir sequestrar um bebê de 9 meses do berço? Isso não é resistência, isso não é nada, isso é só o horror. Eu ainda vou, é que é muito difícil para mim rever também no celular todas as coisas que eu vi, que eu fotografei nesses 7 dias entre Polônia e Holanda, que foi uma viagem para entender os efeitos do Holocausto nesses 2 países. Eu ainda vou fazer uma sequência completa de histórias, mas eu acho que a mais impactante delas, para mim, foi o relato de uma pessoa que estava comigo nessa delegação e que não é judia e que se emocionou muito, não tem como não, a não ser que você seja um psicopata, se emocionou muito em Auschwitz e num determinado momento chorava muito, muito, muito. E ela tinha opiniões antes dessa viagem que mudaram muito depois de ver tudo aquilo que a gente viu. E uma das coisas mais bonitas que eu escutei, que fez com que tudo aquilo fizesse sentido, foi que essa pessoa chegou para mim e disse assim, olha, eu entendi tudo. Eu entendi a desproporção na reação, eu entendi o medo de vocês, porque como é que a gente vai esperar que pessoas que viveram isso aqui passem por um 7 de outubro e não entrem em pânico com a possibilidade daquilo lá voltar? A gente viu corredores longos de cabelo das vítimas. Porque quando o Exército Vermelho invade os campos, em 27 de janeiro de 45, os nazistas não conseguiram tirar tudo, né? Então, assim, toneladas de cabelos que eram de judeus, que eram utilizados para fazer estofamento de tanque, isolamento de submarino, isolamento térmico. Porque cabelo não destrói com facilidade, ele é muito útil nesse sentido. Entendeu? Ele pode ser usado para conter, e ele pode ser usado para conter, por exemplo, vazamentos de óleo no mar. Se você botar filas de cabelo, você consegue conter pela impermeabilidade, sei lá o que é exatamente, a resistência de fios de cabelo. Né? É uma experiência inacreditável, assim. E é muito doido, eles fizeram um negócio de tal maneira, lá em Auschwitz, que a visita à câmara de gás é o menor dos impactos. Juro pra você, eu achei que nessa hora, eu achei que ao entrar na câmara de gás não ia aguentar. Você vê tanta coisa tão impactante, alucinante antes, porque a última parada de Auschwitz, porque aí você vai na câmara de gás e vai embora para Birkenau. Ela é relativamente tranquila. Mesmo vendo as marcas das pessoas, os buracos de onde caiu o gás produzido pela Bayer, porque isso é uma outra coisa muito doida, né? Que a gente acaba também esquecendo de vários agentes privados que também colaboraram. Empresas alemãs, né? Sim, o Hugo Boss fazia os uniformes. Olha... É um soco no estômago. Putz grila, foi... eu posso imaginar. Foi Se para quem não é judeu, imagina e aí para quem é. Auschwitz é horroroso, mas é uma instalação, né? As estruturas são todas as originais, mas dentro dos pavilhões é como se fosse um museu. Então tem projeções, tem imagens, etc.
Aí você acaba Auschwitz, você vai para Birkenau. Que era só extermínio. Assim, a gente consegue passar um vídeo bem rapidinho, te mando aqui, vou te mandar agora. Que aí Birkenau, cara, eles não transformaram em museu. Birkenau é só a ruína do campo que era exclusivamente de extermínio. Que o Gabriel até mencionou no vídeo que ele mandou pra gente, porque assim, deficientes mentais, físicos, pessoas idosas, crianças, pessoas que não renderiam o suficiente mão de obra, né? como mão de obra, eram levadas para Birkenau para serem imediatamente eliminadas do planeta. E o nível de requinte lembra muito esses nazistas de Gaza agora, porque assim, ó, olha que coisa alucinante. Chegavam os trens para Birkenau com homens adultos, pessoas idosas, mulheres e crianças. Quando chegava ali, eles faziam a triagem, né? Quem vai descansar para trabalhar e quem vai direto morrer. Sai do trem e vai direto morrer. Quem já estava no campo, os judeus que já estavam no campo, eles queriam de alguma maneira avisar, porque as pessoas chegavam lá achando que era simplesmente um campo de trabalho, que elas estavam sendo realocadas. É isso, prisioneiros. E aí o que acontecia? Eles mandavam matar imediatamente a maioria das mulheres e das crianças. Mas algumas mulheres, elas podiam trabalhar. Os idosos eram todos sumariamente condenados à morte. E aí, para não haver pânico, os nazistas diziam que iam mandar as crianças junto com os idosos para um barracão, que era para as mães não se desesperarem, porque elas iam para o bloco de trabalho. E aí era a última vez que elas viam os seus filhos. Então, os judeus que já estavam ali no campo, eles de alguma maneira tentavam, assim, quando eles recebiam... Não, eles falavam o contrário. É tipo, eles já contavam o que ia acontecer para que a mãe pudesse, pelo menos, se despedir do seu filho, porque se ela fizesse um escândalo, ela ia junto com os idosos e com as crianças. O pânico atrapalhava a eficiência da morte. Se começava uma gritaria ali, poxa, que saco, que trabalheira, vamos ter que dar tiro. Inacreditável. É a industrialização da morte, assim, aquilo que a gente conversou com o Sérgio Sacani no nosso Crivotalks, de que guerras costumam dar um boost nas inovações tecnológicas, isso é verdade. Mas no caso do nazismo, todos esses avanços eram direcionados para matar mais rápido. A ideia era matar mais rápido. Mas assim, e Gabriel, enquanto a gente sobe o vídeo ali, vocês passaram também pela casa que foi motivo do filme que ganhou o Oscar por edição de áudio. Assustadora, dentro do campo quase. A casa do chefe do campo, né? Isso, a gente só não entrou nela, ela ainda não estava... Eles estão para abrir a exposição. Eles estão para abrir como um museu também, né? Um espaço. Mas é isso, você vai olhando os arredores de Auschwitz e é uma cidade normal. Sim. Né? Sim. Tem casas, tem um centro, tem e aquilo tudo ali acontecendo ali do ao lado, literalmente como mostra o filme. Cara, é aterrador, assim. E isso é o que eu estou me lembrando agora. Né? É necessário. Muito. Porque muita gente fala assim, se é tão horroroso, por que eles mantiveram tudo aquilo ali? Porque se eles não mantivessem tudo aquilo ali vivo, e isso eu vi também na própria Alemanha... A gente já está esquecendo e existe aquilo lá. Exatamente. Mantendo, já está essa baixaria. Exatamente. Quando eu fui a Munique, me espantou muito ali na Alemanha. Munique é o berço do nazismo, né? Eles mantiveram em muitas fachadas, a base dos prédios, absolutamente cravejadas de tiros, para que a população alemã jamais se esquecesse do que a guerra é capaz de provocar. Então você passa por prédios inteiros, cuja parte de baixo da fachada dos prédios é tiro de fuzil, assim, inteira, para que a população não se esqueça. Olha o que uma guerra faz. É o tempo inteiro tentando promover a lembrança. E ainda assim, a gente vê o que vê da forma que vê. Mas muito. A gente tem aí o vídeo, só para vocês entenderem o clima de Birkenau. Birkenau é inteiramente aberto.
A gente só entra em um pavilhão. É isso aí. Isso é uma câmara de gás, tá? Esses canos, eles derrubavam o zircon-B nas pessoas. Meu pai, eu mostrei esse vídeo pro meu pai, ele falou, mas por que você filmou em preto e branco? É assim, o lugar é assim. É alucinante. As pessoas ficavam ali embaixo e eles disparavam. Não, você não tem ideia do que era a arquitetura disso. As pessoas juro, era uma linha de produção. As pessoas chegavam, tinham os cabelos raspados para fazer coisa, né? Eram enviadas para esse porão aí, que era a câmara de gás, que era imediatamente conectado já aos incineradores. Era para dar o mínimo de trabalho possível. E o nível de loucura e de horror é tanto que não eram os nazistas que faziam a recolha dos corpos. É isso. Eles colocavam os Os próprios judeus, judeus isso que eu que falei. estavam lá no seu campo de trabalho. Eles trabalhavam para ver todo o seu povo morto. É uma coisa impressionante. É muito louco. A gente uma vai coisa falar, a gente falou muito a respeito disso com a entrevista que a gente vai anunciar hoje no final do Rivo News, né? Sim. E eu também, uma hora eu prometo que eu vou preparar um material mais robusto assim para mostrar, porque e aí, o que eu estava falando no vídeo que vocês mostraram semana passada, né? Quem já está familiarizado com as histórias fica chocado, se surpreende. Eu descobri um monte de coisa que eu não sabia. E tem o livro, né? Que eu achei um monte de parente da Cecília. Ah, é verdade. E ela achei mostrou. 558 parentes meus. E tem muitos flashes que vinham da Hungria. Tem a parte alemã dos flashes, os flashes também que vieram da Hungria. O Gabriel filmou para mim, filmou toda a página ali de flash, 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 flash. É isso, né? Não interessa a nacionalidade, não interessa de onde você vem, não interessa o que você faz, como era o caso desse senhor de 83 anos que morreu agora na mão do Hamas. É o ódio pelo ódio. É o ódio pelo ódio. Pura e simplesmente. Enquanto a gente falava disso tudo aqui, Marcos Pristo virou Rivo de Ouro. Obrigada, Beijo, Marcos. Seja Marcos é meu amigo da bem-vindo. Marinha. Shimon Pires também virou Rivo de Ouro, ainda não era. E o Gleison mandou seu superchat aqui, sendo membro há 7 meses. Recomendo muito a leitura de O Tatuador de Auschwitz, que é uma história real que retrata o fim dos campos de concentração e um romance histórico. Porque é isso, né? As pessoas chegavam e elas eram tatuadas com o nome. Sim. Quem fazia o código era a IBM, né? Tinha essa coisa. Surreal. Olha isso. Surreal. Minha Nossa A Senhora. gente viajou com um filho de um participante, de uma vítima do Holocausto. Não é vítima, é um sobrevivente. Passou por 6 campos de concentração. Que isso? Auschwitz entre eles. Quando ele chega em Auschwitz, o Mengele manda tatuar o número ali. E por uma sorte do destino, ele foi um dos, acho que são 7.000 sobreviventes. De 1.200.000 que foram mortos em Auschwitz, sobraram 7, porque o exército russo encontrou essas pessoas ali vivas. E a Renata Ribeiro fala, Cecília, obrigada pela indicação do Screams Before Silence, ou Gritos Antes do Silêncio, que aí a gente não está falando de nazismo, a gente está falando do que aconteceu no 7 de outubro. É um documentário que está no Play Plus, da Record, mas também tem em inglês, mas sem legendas em português ainda. No YouTube, para quem entende inglês, vale a pena assistir. Quem entende legendas em inglês também poder ver as partes em que é falado hebraico, só tem a legenda em inglês, mas vocês vão entender o nível do que aconteceu em 7 de outubro. E vocês vão entender que não é resistência, que não é só uma guerra territorial, é muito mais além do que isso, assim. É muito importante que todo mundo veja esse documentário. É uma pena que mais gente não fale sobre ele, é uma pena que mais gente não tenha acesso a ele e que isso não seja espalhado. Então, aqui do nosso núcleo do Rivo News, a gente pede que vocês assistam, para vocês entenderem o horror do que aconteceu em 7 de outubro.